Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem de destravar sua vida em apenas 21 dias. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, todos os dias é que você pode transformá-la. E hoje vamos falar sobre este assunto aqui. Qual é a hora de desistir do casamento? Felizes para sempre? Quando é a hora de desistir do casamento? É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. E esse é um assunto que eu tenho certeza que para muitas pessoas se torna cada vez mais ocupando os pensamentos, principalmente se você está vivendo um relacionamento ruim. Então você fica naquela dúvida, será que eu desisto? Será que eu mantenho? Será que eu aposto? Será que eu separo? E você muitas vezes fica paralisada por essa pergunta. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou colocar racionalidade nesse processo aqui para você. Eu quero que você realmente tenha racionalidade nesse processo. E aqui eu quero que você guarde já uma frase que eu vou colocar aqui para você. Eu quero que você escreva aqui. Quando você escreve, você retém mais o conteúdo. A emoção sempre vence a razão. Numa batalha, a emoção sempre vai vencer a razão. Escreve aqui, emoção vence a razão. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos, para você perder menos, para você poder ter maior controle das suas emoções e deixar que a razão decida por você. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem já está comigo. Tada Yoshi também está aqui, Tada Yoshi, a Silma, Cíntia, Marli, Lili, Apoliana, Aline Neto, Maria, Rodrigo, Lídia, Gui Davello, Leila, Gabi Tombesi, fala Gabi, integrante da comunidade Coragem, Marjorie também por aqui, a Maria Mendonça, Silvana Godoy, integrante da comunidade Coragem, Elia Neves, a Deise Caroline, boa Silvana, a emoção vence a razão. Tatiele Falcão, que já fez a blindagem emocional, seja bem-vinda. Sueli Botelho por aqui também, a Luísa chegando, a Nilzete, Poliana Lopes, integrante da comunidade Coragem, a Geralda também por aqui, a Ana Paula Martins também por aqui para mais uma live da blindagem emocional. A gente vai falar sobre este assunto aqui, ó. Quando... Opa, peguei errado. Deixa eu escolher outra imagem aqui. Quando é a hora de desistir do casamento? É sobre isso que a gente vai falar aqui. E esse é um assunto, como eu disse, que eu converso com muitas pessoas diariamente. Para quem já trocou mensagens comigo aqui no inbox do Instagram, eu tento responder o máximo de mensagens. Às vezes eu demoro um pouquinho porque são muitas mensagens que chegam. Eu sempre me deparo com esse assunto. Relacionamento. Quem aqui está vivendo uma angústia com o seu relacionamento? Escreve eu aqui para eu saber. Muitas pessoas estão paralisadas e quando a gente fala de uma vida travada em uma área que seja, essa área travada, ela acaba também travando outras áreas da sua vida. Você pensa apenas nisso. Por exemplo, se você hoje tem um problema no seu relacionamento, se isso está travando a sua vida, isso se reflete em todas as outras áreas. Por quê? Porque os seus pensamentos, a sua energia, a sua alegria, está indo tudo para essa questão que você está vivendo. Obrigado aqui pela sinceridade da Marli, da Ana Paula, da Cíntia, da Leila. Então essa live é para vocês. Fica aqui comigo para a gente entender como você vai decidir melhor sobre o relacionamento que você está vivendo. Porque um ponto que eu quero que você comece a compreender agora é que se você não agir,
você não sai dessa situação. A gente precisa deixar de lado algumas historinhas que talvez você conte para você. Historinhas do tipo: eu tenho fé e esperança que ele vai melhorar. Se eu fizer tal coisa, quem sabe ele não melhore. Você já viveu essa situação? Coloca eu aqui se você já pensou nisso. E aqui é muito importante você parar de contar historinhas para você. Aqui é muito importante você compreender que ninguém transforma ninguém. Escreva aqui: ninguém transforma ninguém. Escreve, porque quando você escreve você fixa mais o conteúdo. Ninguém transforma ninguém. Então, para de achar que você vai transformar a outra pessoa, que a outra pessoa vai fazer, ela vai mudar de ideia, de comportamento. Ela só vai fazer essa mudança se ela realmente quiser. Você não tem esse poder de transformar a outra pessoa do jeito que você gostaria que fosse. Ninguém transforma ninguém. Guarda isso, é importante. Porque muitas pessoas ficam nessa ilusão achando que ela vai conseguir mudar a outra pessoa. Não vai. Só você pode transformar a si mesma. E o outro, se ele quiser, ele vai fazer o processo dele. O problema é que você deixa que esses pensamentos controlem a sua vida. E esses pensamentos fazem você travar. Fazem você ficar numa eterna insegurança, numa eterna dúvida. O problema é que os anos vão passando. A Ana Paula, eu gostaria de tomar uma atitude na minha vida. Então essa live é para você. Porque o que está te faltando hoje, Ana Paula, é a coragem de tomar essa atitude. E o que é coragem, Ana Paula? Coragem é ação. Coragem é ação. Coragem, a palavra coragem, é a junção de duas palavras do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Coragem é agir com o coração. Logo, coragem é ação. O que está te faltando é ação. E para você ter essa ação, você precisa... Eu quero que você escreva essa palavra aqui. Preparação. Escreva, preparação. Você precisa se preparar para tomar essa decisão. Eu sempre digo que é impossível você ter sucesso quando você decide correr uma maratona sem nunca ter se preparado para isso. Você precisa se preparar para correr essa maratona. Você precisa correr 1 quilômetro, depois 5, depois 10, depois 15, depois 21 e assim sucessivamente. O problema é que as pessoas, elas não se preparam para as grandes decisões da vida delas. E aí o que acontece? Quando elas não se preparam, elas iniciam esse processo e se frustram ou desistem. E acabam se conformando. Quantas vezes você aí já não decidiu internamente que esse casamento, esse relacionamento já tinha acabado e que você falou o seguinte: amanhã eu vou embora, acabou, e você voltou atrás? Quantas vezes que isso já não aconteceu? E isso aconteceu porque você não estava preparada para isso. E preparação tem a ver com 3 pilares que eu vou te falar agora. Preparação tem a ver com conhecimento que você não tem. Conhecimentos sobre como a sua mente funciona. Conhecimentos sobre as suas emoções e sentimentos. Autoconhecimento, que é o segundo pilar dessa preparação. Você precisa saber quem você é, qual a sua história e principalmente por que você se mantém nesse relacionamento. Porque existem, presta atenção, razões que
não estão aqui na sua mente consciente. Existem razões que estão aqui na sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional. E essas interpretações que existem na sua mente subconsciente, elas estão ligadas a, escreva aqui, feridas emocionais. Escreva, feridas emocionais. Feridas que você sofreu na sua infância. Feridas que foram abertas, talvez porque você foi abandonada, você foi rejeitada pela mamãe, você foi humilhada, você foi traída. E isso faz com que você se apegue e crie dependência emocional desse relacionamento. Quantas pessoas que eu já não atendi na hipnoterapia que elas tinham todas as evidências de que esse casamento já tinha acabado, mas elas permaneciam nesse casamento, nesse relacionamento. É como se elas se machucassem todos os dias. E elas sabiam disso. É como, imagine o seguinte, imagine que você se senta numa cadeira. Você se senta nessa cadeira e você não vê que tem um prego nessa cadeira. E quando você se senta nessa cadeira, dói muito. Esse prego ele entra no seu bumbum e dói muito. Só que como doeu muito, você fica com medo de tirar esse prego. Porque a tua mente, que sempre quer garantir a sua sobrevivência, ela fala o seguinte, olha, se você tirar esse prego, vai doer mais. Então, fica com esse prego. E aí você vai se acostumando com esse prego na sua vida. Por quê? Porque a dor que você imagina que terá quando tirar esse prego, ela é maior do que a dor que você está vivendo no presente. Só que essa dor do futuro é uma dor imaginária. E é o que acontece em muitos relacionamentos. As pessoas têm medo de sair desses relacionamentos. Por quê? Porque elas ficam imaginando que sem aquela pessoa vai ser pior. Que ela vai sofrer demais. Que ela jamais vai conseguir ter um outro relacionamento. E tudo isso não passa de imaginação. Porque você não tem como prever o futuro. Você pode antecipar o futuro. Você pode ter evidências para, digamos, sofrer menos no futuro. Mas não tem como você saber se aquilo vai acontecer ou não. Faz sentido isso para você? Então, eu quero que você entenda que enquanto esse medo de uma dor futura, ele controlar as suas ações, você não vai fazer absolutamente nada. E como que eu consigo controlar esse medo do futuro? Eu vou contar para você daqui a pouquinho. Fica aqui comigo. Porque antes eu quero mostrar para você quais são os sinais que é hora de você desistir de um casamento. E aqui a primeira coisa que eu quero te falar para contextualizar é o seguinte. Eu sou casado com a Janu. Aliás, no domingo a gente completa 18 anos de casamento. Então eu nunca me separei. O que eu vou te contar aqui vem do quê? Das histórias que eu já lidei, tanto na hipnoterapia, como no programa Blindagem Emocional, como nas mentorias que eu dou. É a minha experiência como terapeuta e mentor que eu vou trazer aqui para você. Tudo bem? É importante que eu seja honesto com você, porque eu nunca vivi a separação. E espero nunca viver. Porque sou muito feliz com a Janu. Mas eu quero deixar isso claro para você. O que eu vou trazer é a experiência como terapeuta e mentor. Tudo bem? Primeira evidência que é a hora de você desistir desse relacionamento, eu quero que você escreva aqui. É quando falta alegria. Escreva aqui, falta de alegria nesse relacionamento.
Quando você não sorri mais. Quando tudo é muito tenso. Quando não existe mais realmente aquela satisfação de estar ao lado daquela pessoa. Essa é uma evidência. A falta de alegria. Obrigado, Marli. Obrigado, Silvana. Obrigado, Poli. Falta de alegria. Oi, Ana. Seja muito bem-vinda. Falta de alegria é uma primeira evidência. E aqui, você sempre precisa colocar numa balança. Eu sempre digo que existe uma conta emocional. É como a sua conta bancária. Sabe a conta que você tem no banco? Essa conta, se você tira mais dinheiro do que põe, o que acontece? Essa conta fica negativa. Agora imagina você, todo dia você tira e não repõe. Tira e não repõe. Tira e não repõe. Como que essa conta fica, sei lá, no final do mês? Muito negativa. E talvez você entre no cheque especial, talvez você tenha que pagar juros exorbitantes para o banco. E aí o que acontece? Talvez o gerente do teu banco ligue para você para conversar. O que está acontecendo? A conta emocional é a mesma coisa. Se num casamento, num relacionamento, essa conta está constantemente negativa, tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa muito errada. Não dá para você achar que isso é normal. Que você sempre estar com essa conta emocional negativa é normal. Não é. E eu sei que você talvez tenha ouvido muitas crenças de casamento é assim mesmo. Não, não pode ser. O casal precisa lutar para que isso se resolva. E às vezes, sabe qual é o problema? É que essa é uma batalha única, só você está lutando. Alguém aqui se identifica com isso? Só você está lutando. Só você está buscando maneiras de salvar. E isso, claro, que não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Ou os dois estão caminhando lado a lado, em busca de um objetivo, de salvar esse casamento, ou tem alguma coisa errada. E essa conta ficando negativa não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Boa, Ana. Comum, mas não é normal. Então a falta dessa alegria faz com que essa conta emocional ela fique negativa. E aqui eu não estou querendo te iludir dizendo, nossa, mas então o relacionamento tem que ter alegria todo dia? Óbvio que não. Óbvio que não. Nenhum relacionamento tem alegria todos os dias. A Carla, já passei por isso. E eu sei que muitas de vocês já passaram por isso. Então essa conta ela precisa estar positiva. Se ela está negativa o tempo todo, tem alguma coisa errada. Essa é a primeira evidência de que esse casamento não está legal. Segunda evidência. Quando o limite é ultrapassado. Escreva aqui, limite ultrapassado. E o que é esse limite ultrapassado? Você deve ter, espero que você tenha, critérios. Critérios para proteger a sua autoestima, para proteger a sua dignidade. Você tem que ter. Se você não tem, você precisa criar para ontem alguns limites. Você não pode deixar que esses limites sejam ultrapassados. Então você tem que ter regras bem específicas para saber quando alguém ultrapassa esse limite. Por exemplo, para você tá tudo bem ser xingada toda noite, todo dia? Para você tá tudo bem ser maltratada todo dia? Para você tá tudo bem ser desprezada todo dia? São critérios que você precisa criar. E esses são critérios que eu tenho.
Se eu perceber em algum momento que esses limites estão sendo ultrapassados, opa, tem alguma coisa errada. E aí é uma outra evidência de que esse relacionamento já foi. Você precisa ter esses limites, as suas regras. Escreva aqui regras para você não esquecer. Quais são as suas regras? O que você não permite mais? O que para você fere a sua dignidade, fere a sua autoestima? Você não pode deixar o outro ferir a sua autoestima ou a sua dignidade. Por quê? Porque senão você perde a confiança em si. Uma pessoa sem autoestima, ela não confia em si. E sem confiança não há ação. E sem ação não há transformação. Ou seja, sem ação eu paraliso, eu travo a minha vida. Quais são as suas regras? A Ana, depois da blindagem emocional, vivo as minhas regras e não permito ninguém ultrapassar. Boa, Ana, é isso mesmo. Por isso que num relacionamento você tem que ter as suas regras. O que você permite? O que você não permite? E claro, é importante que a outra pessoa saiba disso. Porque senão ela não consegue adivinhar. É importante que você tenha isso. Essas são as minhas regras e você não pode ultrapassar. Eu atendo muitas pessoas que não têm essas regras claras. E aí elas acham que de tanto, por exemplo, elas serem xingadas, ele é assim mesmo. Não. Ele até pode ser assim mesmo, mas você não pode admitir isso. E às vezes eu fico espantado porque as pessoas falam com naturalidade. Ele me maltrata, mas ele é assim mesmo. Oi? Ele é assim mesmo? E você aceita? Isso não está claro para você que tem alguma coisa errada? Você não pode mais se conformar com isso. Você está perdendo talvez os melhores anos da sua vida num relacionamento que já acabou. Contra as evidências. Contra as evidências é difícil você lutar. O problema é que, aí volto lá atrás, aquelas historinhas que você conta para você, aquelas historinhas que você conta a si mesma, fazem com que você permaneça. Por quê? Porque existe uma ferida emocional aberta lá atrás, a dependência emocional. E essa dependência emocional que está te aprisionando, que aí joga você para a zona da insegurança, para a zona da incerteza, para o medo do arrependimento. E aí você permanece vivendo dentro dessa dor. Você se acostuma com um prego. E aí você fala o seguinte, é só eu sentar de lado assim, que não vai doer tanto. Você se adapta. E você se conforma. Você não pode mais se conformar. Você precisa sair dessa live aqui, se você está vivendo isso, indignada. Você tem que estar indignada. Mas aqui é uma coisa importante. Sem se machucar. Sem se culpar. Escreve aqui, sem culpa. Sem culpa. Você não é, o que eu estou te falando não é para você ficar se culpando, se martirizando. É para você reagir. Você talvez hoje viva essa dependência emocional, não é porque você quer. É porque existe aqui uma programação que faz com que você seja refém dessa dependência emocional. Então, sem culpa. Não adianta você ficar se culpando. Você precisa agir. Você precisa entrar em ação. Você precisa tomar decisões. Então, quando esses limites são ultrapassados, você tem que dar um basta. Você tem que dar um basta. Terceira evidência que eu vou te falar aqui de que é hora de você desistir desse casamento. É quando você já não se respeita mais. A total falta de valorização. A total falta de respeito com você mesma. É quando você,
É como se você em algum momento saísse do seu corpo e estivesse olhando para um filme. E você olha e fala o seguinte: essa pessoa não sou eu. É quando você realmente está aceitando migalhas. Esse ponto é o que eu chamo de fundo do poço. É a hora que você realmente precisa de ajuda para sair disso. É quando você aceita os maiores absurdos. Os maiores absurdos. Quando você normaliza a traição, é quando você normaliza os xingamentos, é quando você normaliza a tua infelicidade. Você não pode mais normalizar a sua infelicidade. Então, quando você percebe que a tua autoestima está super baixa, tenha certeza. Se o teu companheiro, a tua companheira, eles não estão te ajudando nesse resgate, é hora de você partir para outra. É hora de você entender que esse relacionamento já foi. Ah, gata, mas eu não quero fazer isso, eu não quero desistir desse relacionamento. Existem evidências gritantes de que você está sofrendo nele. E aí eu te pergunto, qual é a evidência que você tem agora que vai ser diferente amanhã? Porque lembra, eu te falei, ninguém controla ninguém, ninguém muda ninguém, ninguém transforma ninguém. E você achar que do dia para a noite uma pessoa que por anos te humilhou, uma pessoa que por anos te maltratou, uma pessoa que por anos te menosprezou, do nada, ela agora vai te tratar bem? Desculpa, mas é muita inocência da sua parte. É muita inocência da sua parte acreditar nisso. E aqui eu preciso ser duro com você. Que o meu papel aqui como mentor é te dar clareza. É muita inocência você achar que essa pessoa, do nada, do dia para a noite, ela vai voltar a ser o que você gostaria que ela fosse. Na verdade, você não está lutando pelo amor. Você não está lutando pelo casamento. Na verdade, você está lutando pela sua sobrevivência. Por quê? Porque a sua mente acredita que esse casamento falido é a maneira de sobreviver. Porque existe uma ferida emocional lá atrás, de abandono, de rejeição, de humilhação, de traição, que faz com que a sua mente interprete que voltar para aquela dor do passado é muito pior do que a dor que você está vivendo no presente. E aí você se acostuma com isso. Então, para de se enganar. Quando você diz que você está lutando pelo teu casamento, diante de tantas evidências de que esse relacionamento acabou, na verdade você está lutando pela sua sobrevivência. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle das emoções e dos seus pensamentos. E é através da blindagem emocional que você irá conseguir tomar as decisões racionais que você precisa. Decisões como de desistir de um casamento. E eu sei que para muitas pessoas desistir de um casamento significa fracasso. Significa fracassar. Sabe por quê? Porque você, presta atenção, você talvez esteja nesse casamento, nesse relacionamento, porque você atendeu expectativas de outras pessoas. Porque você idealizou na sua mente uma família que você não teve lá atrás. E você fica refém desse vazio que você não teve na sua infância. E aí você fica insistindo num relacionamento que já acabou. Você tem que resolver lá atrás. Porque muitas vezes você está também
aprisionando o seu companheiro, a sua companheira. Porque você quer que esse casamento dê certo, mas você está aprisionando essa pessoa também. Porque você acha que você está lutando por esse amor. Você está lutando pela sua sobrevivência, apenas isso. Então, presta muito atenção no que eu vou te falar. Existem evidências que são gritantes e que, se você continuar ignorando, você vai permanecer no sofrimento. Você vai permanecer no sofrimento. Existe um risco de você se arrepender? Esse é um medo imaginário. Mas sim, existe o risco. Agora, você tem que colocar na balança, está valendo a pena todo o sofrimento que você tem hoje, toda a desvalorização que você tem, todo o desprezo, todas as humilhações, está valendo a pena permanecer desse jeito? Se está valendo, eu não sei o que você está fazendo nessa live aqui. Se está valendo a pena, continua. Agora, se você quer algo diferente, você vai precisar escolher. E a melhor escolha é sempre você. Escreva aqui se você verdadeiramente se escolhe. Escreve: eu me escolho. Eu me escolho. Eu me escolho. E é isso que você precisa fazer. Você precisa se escolher. Independentemente se a expectativa que você tinha era de uma família feliz, de uma família margarina, que não se concretizou. O problema é que você criou uma expectativa por conta de uma ferida que você tem lá de trás. Porque lá atrás você talvez não teve essa família. E aí você está criando para você um grande peso. Se liberta disso. Você não tem que carregar esse peso. Você não precisa carregar esse fardo. Ah, mas a minha mãe queria que não quer que eu me separe. Minha mãe preza pela família. Foda-se a mãe. Com todo respeito, mas foda-se. Você tem que escolher você. Você tem que se escolher. É a sua vida. É a sua história. Está na hora de você escrever a sua vida e a sua história. E parar de querer viver atendendo às expectativas de outras pessoas. Para com isso. Você tem que se escolher todos os dias. Você tem que se colocar como prioridade todos os dias. Porque é assim que você transforma a sua vida. Não tem outra maneira de você transformar a sua vida se você não se colocar como prioridade e você se escolher. E quando você permanece num casamento falido, você não está se escolhendo. Você, na verdade, está se escondendo do que precisa ser resolvido. Porque você até pode, em algum momento, sair desse casamento, mas se o padrão continuar lá, você vai cair no mesmo relacionamento. No mesmo padrão, nas mesmas dores, no mesmo sofrimento. Então está na hora de você se escolher verdadeiramente. Verdadeiramente se escolher, se priorizar. E saiba que você merece muito mais. Você merece a felicidade, o amor, o sucesso, a saúde. Você merece. E talvez você hoje não esteja com nada disso, sabe por quê? Porque existe aqui uma crença de não merecimento. E aí tudo que você fez e tem feito na sua vida é não merecer. É se colocar numa posição onde você não merece absolutamente nada. Mas você pode mudar isso. Se você vai na causa. Se você vai no primeiro aprendizado que você teve de não merecimento. É assim que você pode transformar a tua vida. É o que eu falo de fazer as pazes com a sua história. Faça as pazes com a sua história. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Eu quero que você escreva aqui a palavra mapa.
porque nos dias 31 de outubro, 2 e 4 de novembro, eu vou fazer um evento gratuito e online chamado Mapa da Coragem. Escreva a palavra mapa aqui. E nesse evento eu vou te mostrar como você vai fazer as pazes com a sua história, como que você vai destravar essa área da sua vida e como que você vai ter forças para sair de um casamento falido, de um casamento abusivo, de um casamento tóxico. E eu vou te falar isso, como eu disse, não é pela minha experiência, porque eu não passei por isso e espero nunca passar, mas pela experiência como mentor e hipnoterapeuta de milhares de pessoas que já passaram, tanto pelos meus programas de treinamentos, como pelas minhas hipnoterapias, mentorias, e que fizeram isso, e que fazem isso. A cada blindagem emocional sempre tem alguém que está vivendo um relacionamento ruim e essa pessoa, ela consegue destravar essa área e aí ela age e ela se separa e ela se torna feliz de novo e ela volta a se respeitar. E eu quero que você entenda que se escolher é se respeitar, é se valorizar. Se valorizar, você precisa voltar a se valorizar. Porque quando você se valoriza, você volta a confiar em si. Quando você confia em si, nada te para. Nada te para. Então, escreve mapa aqui para você estar comigo. Vou até escrever aqui, ó, mapa. Para você estar comigo no Mapa da Coragem. Nos dias 31 de outubro, 2 e 4 de novembro. Evento online e gratuito onde eu vou te mostrar, vou te dar um mapa para você destravar a sua vida, para você destravar essa área do relacionamento, se esse é o seu problema hoje, ou se for a área financeira, a área profissional, para você recuperar a coragem de destravar a sua vida ainda em 2022. Ainda em 2022, não é o ano que vem, é agora. Porque o tempo está passando. E você talvez esteja perdendo os melhores anos da sua vida dentro de um relacionamento infeliz, onde a conta emocional não fecha, está negativa. Onde você só está sendo o quê? Sugada, tirada toda a sua energia, toda a sua alegria. Isso não é vida. Definitivamente isso não é vida. Então esteja comigo no Mapa da Coragem, dias 31 de outubro, 2 e 4 do 11, 4 de novembro, online, gratuito. E eu garanto para você que você vai destravar a sua vida. Tá bom? Amanhã, 8 e 7 da manhã, tem live da blindagem emocional e a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Veja se te interessa. Como terminar tudo o que você começa. Porque tem muita gente que é ótima em começar e péssima em acabar. É o teu caso? Então, venha amanhã, 8 e 7 da manhã, na quinta-feira, 20 de outubro, para você saber como terminar tudo o que você começa em mais uma live da blindagem emocional. Tá bom? Uma linda noite para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!